Marketing de conteúdo ágil é uma abordagem flexível e orientada pelo desempenho. Quando adotamos uma estratégia de conteúdo ágil, podemos criar, testar e avaliar quais temas ou formatos são mais bem-sucedidos. Isso então nos leva a um melhor desempenho e mais rapidez, tanto na produção como na análise. O conteúdo ágil exige uma atitude orientada aos dados e constante otimização para ter um melhor desempenho ou refletir as necessidades atuais. O marketing de conteúdo visa construir a credibilidade e reputação da marca. Isso porque o conteúdo de uma marca deve ajudar o cliente ou o potencial cliente a resolver problemas, tomar decisões e avaliar suas escolhas. O marketing ágil tenta encontrar o equilíbrio entre estrutura e flexibilidade. Cria expectativas de conteúdo e cronogramas de projeto, ao mesmo tempo que dá liberdade suficiente para avaliar se o conteúdo está ou não agregando valor. Podemos então planejar séries de conteúdos mais curtas e, em seguida, avaliar se ela gerou ou não valor. O termo ágil descreve o que pode ser facilmente ajustado, aperfeiçoado e dividido em partes gerenciáveis para se adequar a uma variedade de objetivos. Em primeiro lugar, ágil era um termo usado pelos desenvolvedores em seus projetos de softwares. Nesse contexto, o desenvolvimento do produto, que era o software, ele era então dividido em várias tarefas para que pudesse ser concluído em porções de tempos menores e mais gerenciáveis. Porque imagina, se você fosse criar o teu software inteiro para só depois testar para ver se está tudo funcionando e para ver se tudo atende exatamente aos requisitos iniciais. Ia ser uma loucura você descobrir só depois de muitos meses que um monte de coisa precisava ser corrigida. Então, por isso, a gente divide em pequenas partes para poder testar, validar e corrigir. Ser ágil é uma estratégia de trabalho organizada e metódica, desenvolvida com a intenção de testes, melhorias e desenvolvimentos constantes. Uma frase que pode resumir bem é: o caminho se faz ao caminhar. Em suma, ser ágil é uma abordagem de gerenciamento de projetos que se baseia fortemente em prazos curtos, adaptabilidade e iteração. Então, quando a gente pensa em marketing, a sua importância está relacionada à necessidade de adaptar rapidamente as mudanças de prioridade e principalmente mudanças de comportamento do consumidor. Por isso que nos últimos anos, as metodologias ágeis se expandiram para vários domínios de negócios. Então, elas saíram ali de apenas desenvolvimento de software para várias outras áreas, incluindo o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo ágil é, então, um processo para a gente ressignificar o conteúdo de maneira que ele possa atender a uma variedade de necessidades e objetivos de negócios. Então, podemos dizer que trabalhar dessa maneira é mais eficiente porque não exige que a gente faça tudo do zero sempre. Personas, por exemplo, são um componente-chave na nossa estratégia de conteúdo, mas às vezes pode levar semanas ou até mesmo meses para a gente conseguir pesquisar e determinar todas as personas. Esse tipo de investimento inicial massivo simplesmente não combina com uma abordagem ágil. Em vez disso, a gente pode abraçar o conceito de persona mínima viável, ou seja, uma persona que nos dá informações suficientes para a gente poder criar conteúdo para esse segmento de público, poder entender as principais motivações, objeções, dores, desejos, para em seguida a gente abordar cada novo conteúdo com dois objetivos. Além da gente atingir o objetivo de negócio já determinado, pela produção daquele conteúdo, a gente também quer aprender cada vez mais sobre a nossa audiência e sobre a nossa persona. Então, toda peça de conteúdo vai trazer uma nova resposta sobre quem são essas pessoas e como que elas respondem ao nosso conteúdo.
Conforme o tempo passa e a gente obtém mais dados, a gente vai construindo então uma versão mais detalhada da persona e, simultaneamente, a gente vai refinando a estratégia de conteúdo. No mundo do marketing de conteúdo, as metodologias ágeis oferecem muitos benefícios para as empresas e marcas de qualquer tamanho e qualquer segmento. Uma maneira de oferecer informações certas, relevantes e contextuais para as pessoas certas no momento certo. É o que a gente chama de conteúdo contextual. As marcas precisam entregar conteúdos significativos para os clientes em potencial que estão pesquisando a qualquer hora, em qualquer dispositivo e em diferentes canais. A gente precisa servir a audiência com as informações corretas que vão refletir os seus pontos de dor e possíveis soluções, abordando diversas áreas de interesse. Tudo isso garante que a experiência dos clientes em potencial seja aprimorada e o ciclo de vendas seja encurtado e acelerado. Além disso, a entrega oportuna de informações contextuais mantém a função do marketing de conteúdo. Também é bacana a possibilidade da gente fazer ajustes e alterações em tempo real sempre que necessário. Muitas vezes, ter uma informação desatualizada em algum artigo de blog, por exemplo, pode ser muito prejudicial à reputação geral de uma empresa. O marketing de conteúdo ágil reduz ciclos desnecessários e torna o processo de criação de conteúdo mais claro e simples. Como o acompanhamento é constante e o planejamento flexível, a produção se concentra em um nicho enquanto cria as peças de conteúdo para atender os requisitos das personas específicas, o que reduz a irrelevância e ajuda a criar conteúdo de alto valor. Um dos melhores benefícios de empregar o marketing de conteúdo ágil é que ele permite o reaproveitamento de partes do conteúdo. Além de criar o conteúdo voltado para os mais variados canais, podemos multiplicar a produção quando desdobramos conteúdos mais longos em formatos mais curtos. Mas e aí, como é que você pode implementar essa ideia? Como é que você pode implementar um marketing de conteúdo ágil na sua marca? A maioria dos esforços em marketing de conteúdo começa, então, com motivação e dedicação, mas acaba abandonada. Isso porque não é um jogo de curto prazo, né? Onde a gente pode simplesmente produzir muito conteúdo e depois abandonar de vez a produção. Ou pensar que um modelo vai funcionar para absolutamente todas as marcas. Isso não é verdade. Cada marca tem suas peculiaridades. É preciso paciência e conhecimento dos seus pontos fortes e fracos. O objetivo de um programa de marketing de conteúdo ágil é melhorar o seu desempenho com menos esforço. Ou seja, produzir mais e melhor. Ser capaz de fazer mais com menos recursos. Isso não é o sonho de todas as marcas? É claro que é. Porém, sem um entendimento profundo de quais são os objetivos gerais de negócios ou quem que é o seu cliente, você não vai conseguir alcançar o sucesso. Com isso, o ponto de partida de uma estratégia ágil deve ser garantir que a produção de conteúdo esteja alinhada aos seus objetivos de negócios. Então, pode ser que exista uma expectativa de melhorar o tráfego para o seu site, ou aumentar o reconhecimento da marca, ou gerar leads. Talvez o foco seja em esforços de curto prazo, incluindo a divulgação de um novo produto. Qualquer que sejam esses objetivos, conhecê-los é o primeiro passo para você criar, então, a sua estratégia de marketing de conteúdo bem-sucedida. Outro ponto importante é que, sem um calendário editorial, é difícil você se manter no caminho certo para produzir um ótimo conteúdo semana após semana. Sempre focando na qualidade sobre a quantidade. Dessa maneira, você se certifica de que está alocando os recursos da melhor maneira possível. Seu conteúdo deve ser planejado, pensado nos objetivos de negócios, ou seja, seguindo a jornada do comprador. Além disso, precisa responder às perguntas que a sua audiência traz. Para isso, o conteúdo sempre aborda
dores, problemas, desejos e sonhos dessas pessoas com quem a gente deseja falar. Os 3 principais pontos que você deve ter em mente quando está desenvolvendo o seu plano de conteúdo são motivações, ganhos e objeções. Motivações querem dizer onde que a sua audiência está agora, que dificuldades que ela está enfrentando. Os ganhos são as transformações que essas pessoas tanto sonham. E as objeções são exatamente as dificuldades que essas pessoas podem ter ao escolher a sua solução. Com isso, a gente chega num outro conceito também que é muito bacana, que significa quantidade iterada. Você já ouviu falar esse termo? Trata-se do equilíbrio entre quantidade e qualidade. É uma pergunta muito comum, né? A gente ouvir o que é melhor, qualidade ou quantidade? E aí muitas vezes a gente pensa em responder apenas qualidade. Mas esse conceito de quantidade iterada é importante porque ele mostra que, por mais que a qualidade seja mais importante do que a quantidade, não adianta a gente ter um ótimo conteúdo se a gente não tem consistência. E iteração é o processo de repetir etapas buscando a evolução e o aperfeiçoamento. Sendo assim, esse conceito nos permite simplificar o nosso processo, tendo consciência de que a gente vai repetir certas etapas até que seja necessário ajustar e corrigir. E também torna tudo muito mais rápido e simples, porque a gente consegue excluir etapas que são desnecessárias. O marketing iterativo é uma metodologia estruturada para planejar, executar e otimizar o marketing. É independente de plataforma, mas fornece um conjunto de ferramentas e técnicas para aplicar a melhoria contínua à sua atividade de marketing. Então, a gente pode aplicar essa ideia também na produção de conteúdo. Não adianta a gente produzir uma grande quantidade de conteúdo sem ter um olhar analítico sobre os resultados. Quando falamos sobre conteúdo, esse olhar deve se voltar às questões como design, formato, linguagem, temas. Ou seja, são muitos fatores e variáveis que nós precisamos analisar. Até aqui, alguns pontos diferentes, mas nada tão longe do que a gente já está acostumado a falar sobre estratégia de marketing de conteúdo. Agora, então, é a hora da gente pensar especificamente no que é esse conteúdo ágil. Primeiro ponto, a gente precisa lembrar de ser eficiente e efetivo. Para criar um programa ágil de marketing de conteúdo, você precisa garantir que todas as etapas do processo, incluindo criação, produção e distribuição do conteúdo, sejam eficientes e efetivas. Outro ponto é a visão que você terá sobre o seu calendário de conteúdo, seu calendário editorial. Ele é um passo em direção à eficiência e eficácia do conteúdo, mas as outras partes do processo devem ser otimizadas de acordo. É importante que você tenha a ideação do seu conteúdo. A gente pode chamar de rascunho de ideias, ou seja, começa com um inventário do que você já tem de conteúdo, e nenhuma ideia ou tópico é ruim, na verdade. Mesmo que ela nunca aconteça, mesmo que ela nunca se torne um conteúdo efetivamente. Mas as suas ideias ficando guardadas em algum lugar separado, elas não precisam necessariamente fazer parte do seu calendário. Mas quando você guarda, né, quando você tem esse reservatório de ideias, você vai ter sempre um recurso extra para você acelerar a sua produção. Então, toda vez que você sentir que está sem ideia, sem inspiração, você tem onde recorrer. E isso pode ser feito da maneira que você prefere. Pode ser feito num bloco de notas, pode ser feito em algum aplicativo ou em algum caderninho. Então, quando você estiver planejando o próximo trimestre ou mês de conteúdo, você vai economizar um tempo enorme com essa pesquisa, indo primeiro lá nesses teus tópicos do seu rascunho de ideias. Além disso, para economizar tempo durante o seu processo de produção, primeiro você deve saber o que torna um conteúdo relevante e cativante. Tudo começa com um título que atrai aos leitores. E, é claro, o corpo do seu conteúdo precisa estar repleto de informações acionáveis e envolventes. Antes de você mergulhar na produção,
Pense em como que você pode contar a história de uma forma convincente. Compreender todos esses fundamentos na hora de você planejar e produzir o seu conteúdo vai te ajudar a cortar etapas e a produzir cada vez conteúdo mais eficaz. Em um nível mais tático, as marcas podem economizar tempo alocando horários específicos para a produção. E, além disso, definindo metas diárias ou semanais, eliminando distrações nesses períodos. Outra tática é organizar o seu conteúdo em séries. Assim, é mais eficiente lidar com várias peças sobre um tópico semelhante enquanto ele ainda está fresco na sua mente. Você precisa se lembrar também que promover e compartilhar o seu conteúdo é tão importante quanto a produção do próprio conteúdo. Estabelecer um fluxo de trabalho para compartilhar conteúdo é fundamental para você economizar tempo e recursos. Antes de você começar a produção, entenda como é que você vai promover esse conteúdo. Que canais que você vai usar para compartilhar e quais são outros formatos que você pode adaptar esse conteúdo. Dessa forma, você não vai perder tempo após a publicação tentando descobrir a melhor maneira de distribuir. Para realmente maximizar a sua estratégia e distribuição de conteúdo, pense em como que você pode otimizar a adequação do conteúdo para diversos canais sem ter que refazer toda vez a cada peça de conteúdo. Não importa quais são os seus objetivos no seu programa de marketing de conteúdo ágil. Uma característica essencial é interpretar as métricas de desempenho e direcionar a estratégia de acordo. As verificações regulares de desempenho vão então validar se o seu conteúdo está progredindo em relação às metas gerais do programa e vão alertar você para o fato de que, de repente, a sua estratégia pode não estar funcionando. Com uma estratégia de marketing de conteúdo ágil implementada, você vai produzir o melhor conteúdo com mais rapidez e principalmente vai poder comprovar o seu ROI. Essa é a metodologia que eu aplico na minha consultoria de marketing de conteúdo. Para saber mais, é só acessar os links que estão na descrição desse conteúdo e a gente vai trabalhar junto. Não se esqueça de ver também os outros links, o que você vai encontrar cursos, livros, materiais gratuitos para você fazer download e também o canal no Telegram que se chama Brand Digital e Conteúdo. Te espero lá. Um grande abraço e até a próxima!